Nesse vídeo eu vou te mostrar como até mesmo um músico iniciante consegue tirar músicas de ouvido sem errar os acordes e acabar de uma vez por todas com a dependência de tocar com cifras. Porque quando um músico aprende a tocar de ouvido, ele para de depender de cifra, ele para de depender de outras pessoas para poder passar as músicas para ele. Ele acaba tocando tranquilo, confiante, sem medo, porque tocar de ouvido, gente, é algo que é libertador. O problema é que existe uma falsa crença que somente o músico que já toca há muitos anos consegue ouvir uma música, consegue reconhecer os acordes e, consequentemente, acabar tirando essa música de ouvido. O músico que está iniciando, ele acredita que isso é verdade, de tanto que as pessoas falam. Mas a realidade é que isso não é verdade. E é aí que a gente acaba se perguntando, tá, beleza, vai demorar um tempo. Mas quanto tempo demora para o meu ouvido começar a reconhecer os acordes desse jeito? 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano? Quanto tempo leva para isso acontecer? E se você também está no começo dessa jornada, mas sonha em conseguir tirar as músicas de ouvido, não depender mais de cifra, não depender mais de outras pessoas, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar 6 passos que fazem até mesmo o músico iniciante tirar músicas de ouvido. Eu tiro música de ouvido há quase 30 anos e eu posso dizer com certeza que eu aprendi o caminho. E hoje eu ensino músicos a tocar de ouvido 10 vezes mais rápido do que no modo tradicional, tentando gravar o som dos acordes. Ah, Márcio, então quer dizer que gravar o som dos acordes não funciona? É isso. Calma, não é isso que eu tô dizendo, não. Funciona sim. Eu também toco dessa forma. Mas o iniciante, ele não sabe quando ele vai conseguir tocar de ouvido e parar de depender de cifra ou de outra pessoa para poder passar a música. Eu lembro que logo quando eu comecei a tirar as músicas de ouvido, eu tocava samba e uma vez eu tentei tirar uma música chamada Meu Casamento, de um grupo chamado Que Loucura. Cara, isso tem... Que loucura, isso tem tanto tempo. E, cara, eu lembro que pra mim poder tirar essa música, que tinha uma série de acordes lá, meu, eu demorei na média de umas 2 semanas pra poder tirar uma música. Tipo assim, coisa absurda. E por que que eu demorei tanto tempo? Porque eu não tinha um conhecimento musical. E eu lembro que na época, e eu acho que hoje também existe, né? Tinha uma revista chamada Ginga Brasil. Cara, Ginga Brasil, eu lembro que eu tinha uma porrada de Ginga Brasil, assim. Eu tinha um monte que eu queria aprender a tocar as músicas, não sabia tocar de ouvido, então eu ia no centro da cidade, eu moro aqui em São Paulo, e aí eu ia no centro da cidade, assim, na Praça da Sé, Praça da República, eu ia lá nas bancas de jornal e comprava aquele monte de revista Ginga Brasil. Tipo, eles faziam umas promoções, você conseguia comprar um monte de Ginga Brasil, e aí eu, tipo assim, eu conseguia tirar um monte de músicas simplesmente porque eu tinha aquela Ginga Brasil. Mas eu conseguia a cifra. Mas só que a Ginga Brasil, ela tinha uma questão. Ela só colocava a música, os caras só ia lá, o editorial da revista, só colocava a música e tal, só cifrava a música e colocava na revistinha, quando a música já estava fazendo sucesso na rádio. E essa música do Que Loucura, Meu Casamento, era uma música que ainda não estava fazendo sucesso. Foi logo quando saiu, assim, primeira, segunda semana, assim, então estava muito fresco ainda. Então não tinha a revista, eu acho que ela, não sei se ela era quinzenal ou ela era mensal, eu acho que era mensal. A revista era mensal, então saiu uma edição por mês da revista. Então já tava no comecinho do sucesso da música. Então você quer aprender a tocar para poder fazer uma média, para todo mundo ver, né? E eu fui tentar tirar essa música, cara, maior sofrimento, não consegui. E porque a revista ela é muito boa para você poder aprender a tocar a música, mas ela não te ensina o caminho para você tocar de ouvido. Ela te mostra o que tá lá. Ela não é como vários canais que tem aí no YouTube, e tá tudo bem. As pessoas elas ensinam como toca a música, mas ela não mostra para você o caminho que você tem que percorrer para você se libertar de tocar a música, de libertar da cifra. Então ninguém me ensinou esse caminho, mas eu vou te ensinar esse caminho nesses 6 passos para você poder tirar as músicas de ouvido 10 vezes mais rápido. O primeiro passo para você tirar as músicas de ouvido é você descobrir o tom da música. Gente, quando você descobre o tom da música, você sabe exatamente quais acordes você vai usar, você sabe exatamente qual campo harmônico que você vai usar. E não somente os acordes do campo harmônico que vão aparecer naquela música, mas os acordes complementares. Como assim acordes complementares? Acordes complementares são acordes que aparecem naquela música ali, que são acordes que não fazem parte daquele campo harmônico. Por exemplo, numa música na tonalidade de Sol maior, podem aparecer acordes do campo harmônico de Sol menor.
E esse tipo de acorde é chamado de acorde de empréstimo modal ou empréstimo modal. É chamado de acorde de empréstimo modal. Então, podem aparecer alguns acordes que são acordes complementares. Eu chamo esses acordes de acordes complementares. Uma outra possibilidade é que numa música na tonalidade de Sol maior, por exemplo, ele pode aparecer um acorde de Si dominante aqui, ó. Um Si dominante, estou fazendo um Si com quinta aumentada, né? Si com quinta aumentada aí, 7. Mas esse é um acorde de Si dominante. Pode aparecer esse acorde nessa música. Por que que esse acorde vai aparecer ali? Porque esse Si dominante é um acorde que ele está preparando para chegar no Mi menor com sétima, que esse sim faz parte do campo harmônico. Você viu? O Sol é a tonalidade e aqui aparece um Si dominante. O correto de aparecer no campo harmônico de Sol é um acorde de Si menor, não um Si dominante ou um Si maior. Mas aqui aparece Si dominante, que é o acorde que faz a preparação para chegar no Mi menor, que sim, esse faz parte do campo harmônico. Esse Si com sétima, ele é chamado de acorde dominante secundário. É um dos acordes complementares. Quando você sabe o campo harmônico, quando você sabe o tom da música, você sabe o campo harmônico, você sabe quais acordes complementares vão aparecer. Tá, Márcio, mas como é que eu faço para poder descobrir o tom da música? Uma forma que eu gosto bastante é você ouvir a música e tentar descobrir as notas que estão sendo tocadas na melodia da música. As notas que estão sendo tocadas ali pelo baixo, pela guitarra, pelo teclado, que a voz está cantando. Você precisa descobrir as notas que estão aparecendo ali na melodia da música. Essas notas é que vão mostrar a escala que está sendo tocada. Vou te dar um exemplo. Olha só essa música da Midian Lima, ó. Eu vou prestar atenção na melodia, nas notas que estão sendo tocadas ali. Nos solos mesmo, de verdade, ó. Viu que eu descobri, encontrei algumas notas da música, encontrei algumas notas que fazem parte ali, que está sendo tocada ali no solo do violão. Eu posso fazer muito bem, eu posso encontrar essas notas no solo do violão, no solo do piano, mas eu posso também encontrar essas notas no solo da voz. Por que que eu falo que você pode encontrar essas notas no solo da voz, do piano? Porque todo mundo ali tá cantando ou tá tocando, fazendo aquela escala, tá todo mundo trabalhando dentro de uma escala. Aquela música tá obedecendo uma escala. Essa música aqui, por exemplo, tá obedecendo uma escala. Se eu for ouvir as notas que a voz está cantando, eu vou encontrar as mesmas notas ali que os instrumentos estão fazendo solo e tal. Olha só na voz, ó. Minha vida hoje não imagina o que resistir, nem das vezes que pensei em desistir no campo de batalha. Viu só que tanto as notas da voz, ou tantas notas que o solo tá fazendo ali, tá todo mundo trabalhando dentro de uma tonalidade, tá todo mundo usando uma escala ali. Aqui, aparentemente, eu vou falar que aparentemente, mas eu sei que o tom dessa música é Si. Eu já gravei, já ouvi essa música, já toquei essa música, então eu sei que o tom da música é Si. Mas você que está aprendendo a tocar, você vai ouvir a música e vai tentar descobrir as notas que estão acontecendo ali. Aquelas notas fazem parte de uma escala. Quando você começa a fazer o solo, quem vê, parará, parará, pá, você vai automaticamente identificar que aquelas notas ali fazem parte de uma escala. Imagina que eu não saiba o tom dessa música e eu percebo, cara, essas notas aqui tá parecendo muito na tonalidade de Si. Será que é Si mesmo? Então, já que eu descobri que é Si, eu já vou tentando fazer os acordes do campo harmônico de Si? Não, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você confirmar o tom dessa música. Como é que você confirma o tom? Pelo centro tonal. Se eu imagino que o tom da música é Si, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a música para tocar e eu vou tocar as notas da escala de Si junto, para poder ver se está batendo todas as notas da escala de Si. Porque se eu ver que tem alguma nota ali fora, opa, posso descartar, a tonalidade não é Si, porque, sei lá, essa nota não dá certo, a outra nota não dá certo, tem 3, 4 notas que bate, mas o resto não bate. Então eu boto a música para tocar, ouço e começo a tocar junto a escala de Si. Se bater, meu amigo, bingo, vamos ver? Entreguei ao medo meu coração,
só. O que é o centro tonal, gente? Centro tonal, na hora que você estiver tocando a música, estiver tocando a escala junto com a música, você vai perceber que a nota principal da tonalidade é o Si. Então o Si é o centro tonal. Essa nota aqui, ó, o Si é o centro tonal nessa música, claro que o tom dela a gente imagina que seja Si. Eu sei que é, mas a gente imagina que seja Si. O centro tonal, ele é como se fosse uma areia movediça que puxa tudo na direção dele. É como se fosse um imã que puxasse tudo na direção dele. É como um imã ou uma areia movediça mesmo. É igual esse Si. Eu posso fazer qualquer tipo de solo ali, posso fazer a firula que for, vai pra cima, vai pra baixo, mas quando chega no Si parece que descansa. Eu posso subir a escala, posso descer a escala, mas quando chega aqui no Si, ó, você sente que não terminou, tá vendo? Um Dó sustenido. Viu só? Ó de novo, ó. Viu que ele tá pedindo, ó, não terminou. Vamos testar? O meu general está Olha lá. em batalha. Viu que ele tá pedindo? Medo no meu coração, por não enxergar. Opa, errei aqui, vou ter um fato. frente à solução. Só que eu lembrei nessa guerra, o meu general estava. Viu só que o centro tonal, a nota Si, ela puxa pra ela. Meu, vem cá, vem cá. É como se fosse realmente um imã mesmo. É uma nota que ela arrasta pra ela. Então, aqui eu confirmei, eu já sabia, mas aqui eu confirmei. E você vai fazer isso em uma outra música, qualquer outra música. Você vai confirmar qual que é o tom da música. Primeiro, descobrindo as notas. Quando você descobrir as notas, você já vai identificar mais ou menos. Isso, claro, se você tem um domínio das escalas, né? Você tem que ter o domínio da escala maior e escala menor para você conseguir fazer isso. Você tem o domínio da escala, você identificou, oh, mano, as notas tá parecendo a tonalidade de Si. Bota pra tocar junto e tenta encontrar o centro tonal. O centro tonal, aliás, tenta encontrar não. O centro tonal vai te encontrar. Não é você que encontra o centro tonal, é ele que vai te encontrar. O seu ouvido vai puxar para você parar no centro tonal, na nota que descansa. Então por isso que é importante você encontrar primeiro, o primeiro passo para você tirar as músicas de ouvido é você encontrar a tonalidade da música. Para você não sair atirando para todo lado. Como assim atirando para todo lado? Cara, eu não sei qual é o tom da música. Então eu vou tentar descobrir, cara, qual que é o acorde que está sendo tocado ali. É quem vê, não é? Quem vê. Tipo, assim, eu tirava a música de ouvido assim. E muita gente tira a música de ouvido assim. Ele não sabe o tom, e aí ele sai atirando pra todo lado, mano. Ah, quem vê. Até que, enfim, ele acerta um dos 12 acordes. Imagina que ele vai testar lá se o tom da música, ele sabe que mais ou menos o tom da música é maior, ou mesmo que ele não saiba, ele vai lá e vai, tipo assim, vai testar os 12 acordes, o Dó, Dó sustenido, o Ré, parará, até chegar no Si. Quem vê... Mano, então, tipo assim é muito complicado, você sai atirando pra todo lado pra você descobrir qual que é o tom da música. Esse não é o jeito correto, esse não é o jeito correto de você encontrar os acordes. O jeito correto, primeiro, é você encontrar o tom da música, beleza? Pra você não sair atirando pra todo lado. Segundo passo, gente, relembre os acordes do campo harmônico. Descobrir o tom da música, não sai na doida tentando procurar quais são os acordes que estão ali. Calma, take it easy. Espera um pouquinho. Relembra os acordes primeiro. Cara, o tom da música é Si. Beleza, então eu vou relembrar os acordes do campo harmônico de Si. Qual que é o primeiro acorde? Qual que é o primeiro grau? É Si. Qual o segundo acorde? Dó sustenido menor com sétima. Terceiro acorde. Ré sustenido menor com sétima. Quarto acorde. Mi. Qual que é o quinto acorde? Dominante, né? O Fá sustenido, dominante. E aí, qual que é o sexto acorde? Sol sustenido menor. Qual que é o sétimo acorde? É o Lá sustenido meio diminuto, não é isso? Primeiro, você relembra os acordes do campo harmônico para só aí você partir para o ponto de começar a tirar as músicas. Porque, gente, cada um desses acordes que aparece aqui são os acordes que você dominou aqui, que você relembrou, são um dos acordes que vão aparecer na música. Não adianta você sair na doideira procurando ali quais são, tentando tirar a música, sem descobrir primeiro quais são os acordes. Tem muita gente que tenta tirar uma música igual essa aqui na tonalidade de Si, ele não tem o domínio do campo harmônico, não sabe quais são todos os acordes, não relembrou,
E aí, tipo assim, ele sabe que a tonalidade da música é Si. Aí ele sabe, cara, Si, geralmente os acordes vão ser. Primeiro vai ser o Si, vai ser o Mi e vai ser o Fá sustenido. Então ele vai tentar tirar aquela música usando aqueles 3 acordes. A galera que toca assim na igreja, que toca os hinos da harpa, ele vai, já sabe, né, que a maioria dos hinos da harpa são ali, 3 acordes. Então ele vai lá e tenta tirar a música com aqueles 3 acordes. Ele sabe que o tom é Si. E ele vai fazer Si, Mi e Fá sustenido. Cara, mas vão aparecer outros acordes. Vão aparecer outros, então não adianta você querer ficar preso somente nos acordes maiores, porque vão aparecer os acordes menores ali naquela música. Quando você relembra os acordes do campo harmônico, é como se você tivesse uma infinidade de jogadores ali, mas quando você escolhe, escolhe não, quando você encontra no campo harmônico e você relembra, você fala, opa, eu vou trabalhar com esses caras aqui, ó. São esses 7 acordes. Meu time de futebol, não sei se existe time de futebol com 7 jogadores. Meu time de futebol é esse aqui, ó. O primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, o quinto é esse, o sexto é esse, e o sétimo acorde é aquele. Você tem seu time formado. Você tem seu time de futebol ali pronto. Entendeu? Não adianta você tentar tirar sem relembrar os acordes do campo harmônico. Próximo passo, que é o terceiro passo, se atente às 2 principais inversões que aparecem numa música maior, num campo harmônico maior. Aí você pode estar perguntando, pô, Márcio, lá vem você, inversões? Como assim? No campo harmônico não tem somente 7 acordes? Como assim as 2 principais inversões? Existem uma infinidade de inversões que podem aparecer numa música, mas essas 2 são as que mais aparecem. E nessa música, por exemplo, essas inversões aparecem. Quais são essas 2 principais inversões? Que você não vai encontrar só nessa música, mas em toda a música, na tonalidade maior que você for tirar. Você vai provavelmente encontrar essas 2 principais inversões. Quais são elas? A primeira inversão, ela é chamada, eu chamo essa inversão de primeiro grau com baixo no terceiro. Pensando na tonalidade de Si, que é o campo harmônico, que é a tonalidade que a gente está usando, Si, primeiro grau é Si, segundo grau Dó sustenido, terceiro grau Ré sustenido, quarto grau Mi, quinto grau Fá sustenido, sexto grau Sol sustenido, sétimo grau Lá sustenido, e aí finaliza, 7 graus, né, 7 acordes. Primeiro grau é o Si, com o baixo no terceiro. Qual que é o terceiro? Dó sustenido. Então, esse acorde, essa nomenclatura, esse nome, essa nomenclatura vai indicar que esse acorde é o primeiro grau com baixo no terceiro. Qual que é o primeiro grau de Si? É Si com baixo no terceiro, Ré sustenido. É uma inversão do Si. É um Si com baixo em Ré sustenido. Entendeu? Se a música fosse na tonalidade de Lá maior, por exemplo, essa inversão de primeiro com baixo no terceiro seria Lá maior, primeiro grau é Lá, terceiro grau é Dó sustenido. Seria um Lá com baixo em Dó sustenido. Se o tom da música fosse Fá sustenido, por exemplo, qual que é o primeiro grau de Fá sustenido? Fá sustenido. E o terceiro? Lá sustenido. Então seria um Fá sustenido com baixo em Lá sustenido. Então esse é o acorde chamado de primeiro com baixo no terceiro. Então qual que é a segunda principal inversão que pode aparecer numa música maior assim? Eu chamo essa segunda inversão de quinto grau com baixo no sétimo. Novamente a gente vai pensar na nomenclatura, no nome do acorde. Ó, quinto grau, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Quinto grau de Si é um Fá sustenido. E qual que é o sétimo? Quinto, sexto, sétimo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O sétimo é um Lá sustenido. Vai ser exatamente um acorde de Fá sustenido com o baixo em Lá sustenido, que é o quinto grau do campo harmônico de Si, Fá sustenido, com o baixo no quinto grau, no sétimo grau do campo harmônico de Si. Qual é o sétimo grau? Lá sustenido. Então vai ser um Fá sustenido com o baixo em Lá sustenido. Algumas pessoas vão dizer, essa nomenclatura aí tá errada, não é assim que você tem que explicar. Não, eu tô explicando de uma forma que você consiga entender e que você consiga aplicar numa outra música. Se eu falar pra você que é o primeiro grau invertido, pode ser. Primeiro grau na sua primeira inversão, fica um tanto complexo. Se você tá em Si, beleza, você tá aprendendo em Si. Mas se eu estiver usando isso na tonalidade de Mi bemol, aí você vai falar, caramba, mano, primeiro grau na sua primeira inversão, pô, sua primeira inversão do Mi bemol. Não, quando eu falo pra você primeiro grau com baixo no terceiro, fica muito mais simples de você entender. Primeiro é o acorde do campo harmônico e terceiro é a nota, é o baixo. Já o próprio nome já diz, com o baixo.
Entendeu? A nomenclatura, essa é a mais simples para você entender. Vai por mim. Primeiro com baixo no terceiro grau e quinto grau com baixo no sétimo. Então são essas duas inversões que complementam a harmonia numa música maior que você vai tirar. E não somente essas duas inversões elas complementam, é importante você saber que elas substituem os acordes do campo harmônico. Pô, quando eu falo de primeiro com baixo no terceiro, ele tá com o baixo no terceiro. Qual que é o terceiro grau natural do campo harmônico de si? Seria um acorde menor, um Ré sustenido menor. Essa inversão, ela substitui o Ré sustenido menor. Viu só? Ela substitui o Ré sustenido menor. A próxima inversão, que era o quinto grau com baixo no sétimo, ela vai substituir o sétimo grau, que seria um Lá sustenido meio diminuto. As inversões, elas substituem um acorde original. Por exemplo, nessa música da Midian que a gente estava tocando aqui, ó, ela tem uma parte bem assim, ó. Meu filho, Pessoal, minha frente achei. entreguei ao medo meu coração, por não enxergar. O tom da música é Si, né? Então ela vai pro quarto grau. Entreguei ao medo o meu coração. Entreguei ao medo o meu coração. Na música, se eu fosse pensar somente nos acordes do campo harmônico, aqui apareceu logo de cara aqui, ó, um acorde de primeiro grau com baixo no terceiro grau aqui, ó, que seria o Si com baixo em Ré sustenido. Esse aqui também é uma inversão, né, um Fá sustenido dominante, né, com baixo em Mi, mas esse aqui é um assunto para uma outra aula. Essa é uma inversão que ela não aparece com tanta frequência assim. Mas o que você tem que se atentar é essa inversão aqui, ó. Olha ela aparecendo aqui, ó. Primeiro grau com baixo no terceiro. Tá vendo? Ela vai aparecer. Essas inversões, elas vão aparecer. Uma outra parte da música, ela aparece a outra inversão. Quinto grau com baixo no sétimo. O tom da música é... O medo de um... Ó, ela tá saindo do Si. Depois ela vai fazer aqui, ó, a inversão, quinto grau com baixo no sétimo. Tá caindo, tá vendo aqui? Tá vendo? Ó? Ele sai do Si e vai pro Sol sustenido menor com sétima, que é o sexto grau. Só que no caminho ele faz, ó, toca essa nota aqui, ó. Se você não sabe que as inversões vão aparecer, não sabe esse macete dessas duas principais inversões, sabe o que você vai fazer aqui, ó? O medo de ontem não... Você vai inventar de colocar aqui, ó, o Si meio diminuto. O Si não, o Lá sustenido meio diminuto. E não é esse acorde aqui, ó. Ele tá fazendo a inversão. O medo de ontem não parará. Viu só? Vai tirar uma música maior, grava as duas inversões e grava a nomenclatura, o nome. Você não tem que gravar aqui o acorde. Ah, esse acorde é um Si com baixo em Ré sustenido. É um Fá sustenido com baixo em Lá sustenido. Não, você precisa gravar a nomenclatura. Primeiro com baixo no terceiro, quinto com baixo no sétimo. E por que você precisa? Porque você não vai encontrar essa inversão somente nessa música. Você vai encontrar essa inversão em várias músicas diferentes. Eu não vou dar um exemplo aqui, pode ser que eu não lembre direitinho, mas, ó, por exemplo, Getsemane é um exemplo de uma música que eu falo sempre, ó. Getsemane é em Dó maior. No Getsemane foi que meu Jesus orou. O tom da música é Dó. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. O tom da música é Dó. A primeira inversão é primeiro com baixo no terceiro. Primeiro grau de Dó é Dó. Terceiro grau de Dó é Mi. Dó com baixo em Mi. Viu que eu fiz uma passagem para chegar no Fá? Dó, Dó com baixo em Mi, Fá. Primeiro com baixo no terceiro. Viu só ela aparecendo aqui, ó? Em um outro momento da música, que não é esse aqui, ó, ela vai aparecer aqui, ó, o Sol com baixo em Si. Quer ver uma música que tem isso, ó? Cobre-me. Uma música do J.A. parece, não sei. Ó, ela
tom da música é dó e ele faz um sol com baixo em si. Esse sol com baixo em si, o que que é? Quinto grau com baixo no sétimo. Quinto grau de dó é sol quinto com baixo no sétimo, sol com baixo em si. Viu só ela aparecendo aqui? Então por isso que você tem que gravar a nomenclatura, o nome. Porque quando você grava a nomenclatura, você consegue aplicar na tonalidade de dó, de fá sustenido, de fá benever, de lá... Não importa a tonalidade, mano. Não fá benever, si benever. Mano, não importa. Você vai conseguir aplicar isso em todas as tonalidades. Se você aprender somente o nome aqui, ó, o nome do acorde original do campo harmônico de si, você fica preso na tonalidade. Fica preso ali, você não consegue aplicar isso em nenhuma outra música. Então, quando você aprende o nome e entende que essas inversões vão aparecer, quando elas aparecerem em uma outra música, você não vai se perder. Ou até mesmo nessa música, você não vai se perder. Então, é por isso que esse passo, o terceiro passo, é você gravar as inversões complementares. Você precisa aprender as inversões complementares. Quarto passo, você precisa encontrar primeiro os baixos dos acordes. Você não vai tentar tirar uma música de ouvido tentando encontrar os acordes ali. Cara, eu descobri qual que é o acorde ali, eu sei que o tom da música é Si, e eu vou sair tipo assim, o medo de ontem, deu certo, é o Sol sustenido aqui, ó. Você não vai fazer isso. Você não vai sair procurando dentro dos acordes do campo harmônico assim, ó, para poder tentar adivinhar qual é o acorde. Você vai perder tempo, gente. Isso aqui é besteira. E não só perder tempo, você pode acabar tocando errado. O baixo, gente, é a nota mais grave do acorde. É ele que indica, é ele que faz assim, ó. Cara, eu sou o norte, ó. Olha pra mim aqui, ó. Joga aqui, ó. Joga aqui que eu mato no peito. O baixo faz isso. Quando você ouve o baixo, você automaticamente sabe qual é a nota mais grave daquele acorde. Qual a principal nota daquele acorde. Então imagina que o baixo, o tom da música é Si, e o baixo está tocando ali o Sol sustenido. Cara, você já sabe, pô, o tom é Si, o baixo está tocando Sol sustenido. Então o Sol sustenido qual grau que é? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau. É o Sol sustenido. O acorde que está sendo tocado ali é o Sol sustenido menor. O baixo, ele é um indicador, ele é o norte. Porque às vezes você vai tentar tirar uma música e você não ouve o baixo. E aí você sai procurando acorde. Beleza, muita gente consegue. Eu já tirei música assim, procurando acorde, mas o problema é que muitas vezes eu já tirei a música assim e eu tentei adivinhar qual era o acorde. Sabe o que acontecia? Dava errado. Quando eu ia tocar com os caras falavam assim, mano, esse acorde aí não é esse não, mano. Porque a sonoridade, a tríade, assim, ó, a tríade bate. Mas só que o acorde em si não é, tipo, pensando aqui no acorde de Si. O Si maior, a tríade do Si maior, ela tá dentro do acorde de Sol sustenido menor com sétima. Se você não tá começando agora a tirar a música de ouvido e você ainda não tem o ouvido tão apurado, tão afinado para poder descobrir que aquele acorde ali é um acorde menor, só pela sonoridade da tríade você fala, bateu, porque realmente bate. Às vezes o acorde está sendo tocado um Sol sustenido menor com sétima, e você está tocando o Si aqui, e você fala, não, mas é o Si, mas o baixo está indicando que não é. Entendeu? O baixo ele é um indicador. Você precisa procurar o baixo primeiro para você depois descobrir qual que é o acorde. Porque às vezes está aparecendo um acorde que é ali um acorde relativo, né? Por exemplo, Si tem como acorde relativo o Sol sustenido menor com sétima. O Mi, por exemplo, nessa música pode aparecer um acorde de Mi maior, mas também pode aparecer o Dó sustenido menor com sétima, que é o acorde relativo do Mi. Às vezes você está pensando que o acorde é o Mi, mas é o Dó sustenido menor com sétima, e vice-versa. Isso tudo acontece porque você não ouviu o baixo, não procurou o norte da música. Um outro tipo de acorde que pode aparecer e confundir a tua cabeça é uma inversão de acorde. Às vezes você está pensando que o acorde que está aparecendo ali é um Si, beleza. Só que não é um Si na sua formação natural, é na sua formação, na sua primeira inversão. É um Si com baixo em Ré sustenido. Ou pode ser um Si com baixo em Fá sustenido, que é um Si com baixo no quinto grau. Viu? São vários fatores que podem fazer isso acontecer. Você está pensando que é um tipo de acorde, mas não é. Se você tenta tirar a música sem você prestar atenção no baixo, você acaba tirando o acorde errado. Olha um exemplo nessa música da Midian aqui, ó. Se liga, ó. Nessa parte mesmo aqui, ó. Olha só.
Olha o baixo, ó. Entreguei ao medo meu coração, por não enxergar em minha frente a solução. Viu só o que tá acontecendo aqui, ó? Entreguei o medo meu coração. Se você não presta atenção no baixo, você vai pensar que é isso aqui, ó. Entreguei o medo meu coração. Você pode acabar tocando errado, porque tá acontecendo um monte de coisa. Entreguei o medo meu coração. Você pode acabar tocando a música errada. O baixo, ele vai me indicar. Eu tirei essa música hoje, antes de gravar esse vídeo, e o baixo da música, ele tava fazendo exatamente, ele faz exatamente isso aqui, ó. Entreguei ao medo o meu coração. Aí ele cai. Ele toca duas vezes, não sei se você prestou atenção, ele toca duas vezes aqui, ó, no Ré sustenido. Ó, vou botar pra você ouvir, ó. Só que entreguei ao medo. Entreguei ao medo meu coração. Caiu. Duas vezes o Ré, ó. Por não enxergar em minha frente a solução. Viu só? Ele toca duas vezes o Ré. Ó, vou botar novamente, ó. Entreguei ao medo meu coração. Caiu. Duas vezes o Ré, ó. Por não enxergar em minha O Ré frente sustenido, a claro. solução. Se você não presta atenção no baixo, você acaba tirando a música errada. Você viu? Ele toca duas vezes no Ré sustenido aqui, ó. Por quê? Se aqui, ó, se nesse acorde, eu entreguei o medo ao meu coração. Por não pararirari, parirá, parará. Sabe por que ele toca duas vezes o Ré sustenido? Porque ele tá fazendo dois acordes diferentes, ó. Entreguei o medo ao meu coração. Ó, por não tararirá, não. Ele faz a inversão, tá vendo que é o acorde que substitui o terceiro grau aqui, ó. Primeiro com baixo no terceiro grau. Entreguei o medo ao meu coração. Parari. Só que ele não faz só a inversão, ele não toca a inversão duas vezes. O baixo toca duas vezes, mas ele não toca a inversão duas vezes. Entreguei o medo ao meu coração. Parari, parirará. Ele faz dois acordes, ele faz a inversão, depois ele faz o acorde que é o acorde original do terceiro grau do campo harmônico de Si bemol, de Si, que é o Ré sustenido. Entreguei o medo ao meu coração. Parará, parirá, pararirá, parará. Viu só? Cara, se eu fosse tirar essa música sem prestar atenção no baixo, você acha que eu ia conseguir ter entendido isso que estava acontecendo? Não, gente, o baixo não é só o instrumento do músico que faz mais barulho na igreja. Na minha igreja, o baixista, ele toca com força, ele toca alto. Às vezes a gente tem que falar, ô, mano, baixa aí que, mano, tá cobrindo todo mundo. Mas eu amo, ó, de paixão ele. Mas, cara, o baixo é um instrumento que você tem que prestar atenção. Ah, mas você não toca o baixo. Tudo bem, você pode não tocar, mas você tem que prestar atenção. Tanto o baixo do baixista, ou o baixo do acorde aqui, o baixo do teclado que o cara tá fazendo, depende do começo da música. No começo da música, às vezes, não tem baixo ali, baixista, né? Tem o baixo do acorde do teclado lá, no piano que o cara tá fazendo. Então você tem que estar atento ao baixo da música, porque senão você não consegue tirar a música do jeito certo. Você acaba tocando a música do jeito errado. Quinto passo, o baixo não mostra notas. O baixo mostra os graus do campo harmônico. Como assim? Você deve estar pensando, como assim? O baixo não está mostrando as notas? Eu acabei de mostrar o baixo mostrando notas. Não, não é disso que eu estou falando. Você vai ouvir as notas que o baixo está tocando, mas você não pode focar nas notas. Você não pode prestar atenção no nome das notas. É o nome que você não pode prestar atenção. Você tem que prestar atenção nos graus. Quando você ouvir o baixo tocando, você não vai ouvir aqui e vai olhar e falar, ah, o baixo está tocando aqui um Ré sustenido. Não, você tem que ligar automaticamente. Esse Ré sustenido é o quê? É o terceiro grau do campo harmônico de Si. Ah, o baixo está tocando o baixo está tocando o Fá sustenido. Não sei de onde eu tirei esse Fá. O baixo está tocando o Fá sustenido. O baixo está tocando o Fá sustenido. Cara, Fá sustenido é só Fá sustenido? Não, Fá sustenido é quinto grau. 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto grau de Si. Você tem que focar nos graus, não no nome das notas. Você tem que saber o nome das notas, claro, que a gente tem que saber, mas é uma coisa que é simples. O importante para você é
focar o nome dos graus. Porque quando você sabe o nome dos graus, você sabe que acorde está acontecendo ali. Lembra que lá no primeiro passo, você ia entender que, ó, esse é o primeiro grau, esse é o segundo grau, esse é o terceiro grau, esse é o quarto grau, esse é o quinto, esse é o sexto, esse é o sétimo grau? Lembra que ali no passo, acho que 1, no passo 2, eu falei que você tem que gravar os acordes, tem que relembrar os acordes do campo harmônico? Cada um daqueles acordes, ele é representado por um grau. Então, se o baixo está tocando, o tom da música é Si, baixo está tocando Dó sustenido, cara, você vai entender que aquele acorde que está aparecendo ali é o que é? É o segundo grau. E o segundo grau, numa música maior, é um acorde menor, Dó sustenido menor. Se o baixo está tocando o sexto grau, o Sol sustenido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto grau, é um Sol sustenido menor. Então você sabe que todo sexto grau é um acorde menor. Você sabe que todo quinto grau é um acorde dominante. Você sabe que todo quarto grau é um acorde maior. E assim sucessivamente. Você precisa focar não no nome das notas. Você tem que focar nos graus. Até porque você não vai encontrar a música sendo tocada somente... Você não vai tirar a música no tom somente na tonalidade de Si. Ou somente na tonalidade de Dó. Você tem que gravar esse padrão aqui, ó. Primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau dominante, sexto grau menor, sétimo grau meio diminuto, maior, menor, menor, maior dominante, menor meio diminuto. Grave isso. O baixo tá tocando ali, mano, o que é? O sexto grau? Ah, sexto grau é menor. Já gravei a fórmula. Grave a fórmula. Porque essa música, eu tô falando de uma outra música, que você pode encontrar esse mesmo processo acontecendo, mas você pode ver esse processo acontecendo na mesma música, que talvez ela pode mudar de tom. Imagina que essa música muda de tom. Se essa música mudar de tom, você não sabe, não vai conseguir tocar, porque você está focado no nome dos acordes, nas notas que o baixo está tocando ali. Você não está focado nos graus que aqueles acordes representam. Se você não pensar em graus, você vai acabar se tornando um escravo da tonalidade. É isso que vai acontecer. Você só vai conseguir fazer aquilo, aplicar isso que eu estou te ensinando na tonalidade de Si. Não. Aprenda a nomenclatura, foque nos graus e não no nome da nota que o baixo está tocando. Beleza? Sexto e último passo, toque depois para poder ter certeza. Eu não pensei num outro nome melhor para poder dar, mas não tinha um outro nome melhor do que esse. Toque depois para poder ter certeza. O que quer dizer? Quando você tá tirando a música de ouvido, cara, você já passou pelos 5 passos, e aí você ouviu ali o acorde, já sei qual que é o grau, já sei o que o baixo tá tocando. Cara, eu acredito que nesse trecho da música ele tá tocando um Mi. Cara, a música tá rolando ali, você não vai tocar junto com a música. Você ouve o que está sendo tocado ali, ouve, a música tocou o acorde, você vai lá e toca na sequência, porque você tocou a música, você ouviu, toca na sequência para você conferir se está certo. Porque se você tocar junto com a música, vai atrapalhar, gente, vai embolar o som todo. Por exemplo, nessa música aqui, nesse trecho aqui, entreguei ao medo o meu coração. Eu precisei fazer esse sexto passo. Eu precisei, aliás, eu faço isso sempre. Eu tive que tocar depois para poder ter certeza que o acorde estava certo. Principalmente nessa parte aqui, no meu coração. Nessa parte aqui, onde ele toca o Si, o Ré sustenido 2 vezes, parari, parará, parará, parará. Se eu ouvisse o baixo tocando 2 vezes e eu fosse tocar junto com ele, eu não ia prestar atenção que ele está fazendo aqui 2 acordes aqui, parará, parará. Eu não ia prestar atenção que ele está fazendo 2 acordes. Quer ver? Batalha. Primeiro ele, deu certo. Meu coração, por não enxergar em minha frente a solução. Viu? Só que eu preciso tocar depois, gente. Eu já vi músico fazer assim e tentar tirar uma música e o músico, ele não ouvia a música. Ele, tipo assim, ele imagina que é aquela nota, ele imagina que é aquele acorde, e aí ele não presta atenção. Ele vai lá e a música tá tocando, ele vai lá e... vamos ver, vamos conferir. Eu fui tirar a música com o músico e ele veio a fazer assim, vamos conferir. Aí ele ia lá e tocava junto com a música. Aí eu falava assim, cara, mas não é melhor a gente ouvir a música? Não, é isso mesmo, olha só. Aí quando a música tocava, ele ia lá e tocava junto. Fala, não, mano, assim não vai dar certo, não. Porque você vai ouvir, a gente vai ouvir o que você tá tocando aí. E na realidade não é assim. A gente precisa ouvir o que a música tá mostrando. Porque senão, se a gente for tocar junto, o som embola, a gente não entende nada e a gente acaba fazendo, sabe o quê? Tocando a música errado. Então, tá rolando a música aqui, Tá rolando a música, olha só. Primeiro ele tocou primeiro, Eu sou o próximo.
Viu só? Eu não vou inventar de tocar junto com o cara, porque eu sei que pode aparecer alguma coisa ali que não vai dar certo, entendeu? Essa é a jogada. Você não vai tocar junto com o cara, com o CD, com o YouTube. Você vai ouvir e vai tocar depois dele, porque daí você vai conferir se o teu acorde tá certo, porque senão você vai acabar tocando a música, encontrando o acorde, achando que tá certo porque você tocou junto, mas no final das contas tá errado. Certo, gente? Então, vamos recapitular aqui os 6 passos. O primeiro passo é: descubra o tom da música antes de tirar a música. O segundo passo é: relembre os graus do campo harmônico, cada um dos acordes do campo harmônico. Terceiro passo: se atente às 2 principais inversões que vão aparecer. Quarto passo: encontre primeiro os baixos, não saia na doideira de sair procurando os acordes. Primeiro o baixo. Quinto passo: as notas que o baixo toca, o baixo não toca notas, o baixo toca os graus, ele indica, ele te mostra os graus do campo harmônico que estão sendo tocados. E o sexto e último grau é: toque na sequência, toque depois da música, depois do acorde, para você ouvir e ter certeza que o que você está tocando tá certo. Gente, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de verdade, comenta aqui embaixo. Para mim é muito importante ler o seu comentário. Para mim é muito importante ler o teu comentário, ver o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou, se foi importante, se você ficou com dúvida em alguma coisa, coloca aqui, ó. Bota seu comentário aqui. Eu faço esse vídeo, eu gravo essa aula aqui para poder contribuir com você, com a sua caminhada, com o seu crescimento musical, para te ajudar a tocar de ouvido. Então, deixa eu saber, comenta aqui. E se você ainda não é inscrito nesse canal, me ajuda aí, meu. Se inscreve e ativa as notificações. Porque quando você se inscreve, acontece, ó, 2 coisas super importantes. A primeira é: o algoritmo, ele entende que esse vídeo é importante. Sabe o que ele faz? Ele entrega para mais pessoas. Para mais pessoas que têm o interesse de aprender a tocar de ouvido. O assunto é tocar de ouvido, ele fala: pô, mano, fulano tava procurando ali como é que fazia para tocar de ouvido. Vou mandar esse vídeo para ele. O algoritmo manda. Aparece lá no feed do cara para ele poder ver. Essa é a primeira. E o segundo é que o algoritmo vai te avisar. Se você é uma pessoa que está inscrito, o algoritmo vai te avisar de primeira mão. Quando você entrar no YouTube lá, ele vai te mostrar: pô, ó, o Márcio colocou um vídeo novo lá, postou um vídeo novo. Ele te avisa de primeira mão e você pode assistir, antes de todo mundo, um assunto que vai te ajudar na tua caminhada, que vai te ajudar a tirar as músicas de ouvido. Então, gente, é isso aí. Deus abençoe. Obrigado de coração por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Ore por mim. Tchau.